Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Centroavante cascudo e experiente, chegando no Santa Cruz para o lugar do pombo sujo que colocou o Santa Cruz na justiça. Pois é, torcedor, a gente vai dar detalhes sobre essa informação que a gente apurou e mais algumas outras coisas sobre essa posição de centroavante. Marcelo Cabo, junto com toda a direção, analista de desempenho, tem 40 nomes que foram destaques da Série D, que está sendo monitorado pelo Santa Cruz aí, torcedor. Eu não sei se tem 40 destaques nesse campeonato não, tá? Um campeonato de baixo nível técnico, mas o Marcelo Cabo, ele participou recentemente de um podcast aí, o Charla Podcast, né, que é muito bom, diga-se por sinal, e falou que tem 40 nomes, né, que foram destaques da Série D, que está no banco de dados junto com a direção do Santa Analista de Desempenho. A gente vai trazer esse trecho, né, no qual ele fala sobre isso e fala alguns outros assuntos também, muito importante que vai servir, lógico, né, para o Santa Cruz Futebol Clube. Mas antes, torcedor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Os nossos patrocinadores estão passando aí na sua tela, né? Galera que está sempre incentivando o trabalho do Cast Coral. Lembrando, torcedor tricolor, nesta quinta-feira, dia 27, 20 horas, estaremos recebendo, olha, Pedro Henriques, o homem forte do futebol de Santa Cruz. Ele chegou, né, como a gente falou já, a gente vem falando sempre, ele chegou como o CEO da SAF, né? Queria fazer a transição entre associação e SAF. Mas aí ele, por sua experiência, por ser um cara competente, ele acumulou também a função de diretor de futebol na reta final da Série D. E foi importantíssimo. E para esse ano de 2026, ele renovou seu contrato, mas agora na função de executivo de futebol junto com Arlen Menezes. E a gente vai estar recebendo ele nesta quinta-feira, ao vivo, torcedor. Para você participar com a gente, tá? Mandando tua pergunta, participando. A gente vai falar sobre departamento de futebol, planejamento, orçamento, divisão de base, tudo que envolve o principal departamento do Santa Cruz, que é o futebol. E para isso a gente está trazendo o Pedro Henriques, torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. Vamos embora. Ó, todo mundo sabe, né? Esse pombo sujo, eu não vou nem falar o nome desse cidadão, mas o que ele fez foi de uma ingratidão e são tantos adjetivos pra gente falar o que esse camarada fez, que a gente não vai nem falar aqui, porque a gente vai passar, vai virar noite falando desses adjetivos, os piores possíveis que a gente tem que lançar pra esse cara aí. Mas eu vou dar um recado aqui, tá? Pra direção do Santa, que está aí, que inclusive tá saindo, daqui a pouco o Santa Cruz vira SAF. Para o pessoal da SAF que está chegando também, nem todo bom jogador merece vestir a camisa de um clube grande como a do Santa Cruz, que tem a maior torcida de Pernambuco. Acima de tudo, o cara, para vestir essa camisa aqui, ele tem que ser homem e tem que ter caráter. Ele tem que ser homem e tem que ter caráter. Com todo respeito a todos os clubes intermediários aí, tá? Mas não é todo clube que tem 5 milhões de torcedores, não. E aqui a gente dá diversos exemplos de bons jogadores e homens que vestiram a camisa 9 do Santa Cruz. Denis Marques, Grafite, Washington, Ramon, Nunes, André Dias, Gilberto, dentre outros aí, tá, torcedor? E todos esses que eu citei têm história no clube e foram homens com o Santa Cruz Futebol Clube. Então, para o próximo centroavante, para essa formação do time que está sendo formado agora aí, para esses jogadores que estão chegando e para os dirigentes que estão chegando também,
Fica esse recado aí, tá? Porque se viu de exemplo o que esse pombo sujo fez com Santa Cruz agora, né? Se viu de exemplo. Você tem ideia, torcedor? A gente pegou um trecho da matéria lá do GE, mas a gente já sabia dessa informação. Você sabe quanto é que o Santa Cruz pagava de moradia para ele, para esse centroavante que colocou o Santa na justiça? Só de moradia, 15 mil reais. O cara que fez o gol do acesso, na Arena de Pernambuco aqui, quando chegou, ele dormiu na casa de um amigo dele aqui. Veja a proporção. E um cara que rendeu mais do que ele, porque fez o gol principal do Santa Cruz Futebol Clube em 2025. 15 mil reais era o apartamento que o Santa Cruz pagava para esse pombo sujo morar na orla de Boa Viagem. Esse camarada, pelo desempenho que ele teve no Santa Cruz em 2025, era para ele morar na Palafita. Pegava um cidadão daquele trabalhador, que na Palafita tem muito, alguns palafitas que tem aqui, ainda tem muitos aqui em Recife. Pegava um daquele ali, né? Tem muitos trabalhadores que saem cedo, que queria ter uma casa digna, uma moradia digna e não tem, mas trabalha o dia todo para voltar para casa para levar o seu pão para sua família. Pega um morador daquele ali, um cidadão, um trabalhador daquele, coloca nesse apartamento e bota Thiago Galhardo pra lá. E bota ele pra lá, porque ele tem que morar ali. Por toda essa sua performance que ele teve no Santa Cruz Futebol Clube em 2025. E aí, torcedor, Santa Cruz vai, né, travar um duelo na justiça, porque ele tá pedindo até o contrato, né, o valor do contrato de 2026, coisa que ele não trabalhou. Veja a ousadia desse camarada. Veja a ousadia desse camarada. Mas assim, quem trouxe, que segura o pepino, que resolva, né? E o Santa Cruz também, né? Tá em dívida, né? Tem que pagar. Se tá em dívida, tem que pagar. Se tá em dívida, tem que pagar. O que não pode é a dívida atual, ela ser prolongada e o cara querer o dinheiro que ainda nem trabalhou. Isso aí eu sou totalmente contra. O que tá em aberto, o Santa Cruz tem que pagar. Mas o que tá pedindo para futuro, não. E para aí, torcedor, para isso, né, o Santa Cruz tem diversos nomes para essa camisa 9. E o que a gente apurou é que o centroavante que vai chegar é um centroavante da mesma prateleira. Acho que maior, né? Porque a prateleira desse camarada tá lá embaixo. O cara não conseguiu fazer gol na Série D. Então, pelo nome, né? Botou nessa prateleira pelo nome, né? Mas o centroavante que vai chegar pro Santa Cruz, a gente apurou. É um centroavante que já passou em Série A, que conhece Série B, sempre esteve nessas duas séries. E o valor salarial deve girar em torno de 100 a 150 mil reais. A informação que a gente tem é que o próximo centroavante que vai chegar, ele vai ser nessa faixa salarial, vai ser um cara que esteja jogando, que passou a maior parte da sua carreira entre Série B e Série A. Aqui a gente já fala alguns nomes, né, que pode e que tem condição de vestir a camisa do Santa, né? Caio Dantas, Léo Gamalho, né, que por toda a sua idade aí, que tem ainda quase 40 anos, mas jogou agora a Série B, né, chegou no final no Botafogo de São Paulo e ajudou o Botafogo de São Paulo a se livrar. Mas eu acho pouco provável o Léo Gamalho vir, tá? Eu acho pouco provável. O Carlão, que inclusive o Carlão foi rebaixado com a Ferroviária. O Carlão, inclusive, esse ano de 2025, ele recusou o Santa. Ano passado também ele recusou o Santa Cruz. Mas também o Santa Cruz estava sem calendário, só tinha um pernambucano para jogar. Allan Kardec, torcedor. Não sei se o Allan Kardec caberia no Santa, né, pelo valor salarial. O Allan Kardec estava ganhando muito dinheiro no Atlético Paranaense. Saiu do Atlético Paranaense. Eu acho que ele não pega aí um clube de ponta da Série A. Eu acho que ele não pega, tá? Mas é um cara que jogou Série B agora. O Poveda, que saiu do Vila Nova,
que foi especulado no Santa. Inclusive, a imprensa goiana disse que o Poveda tinha negociação com o Santa. A gente foi apurar e negaram, né? E o próprio Gilberto, torcedor. Pedro Henrique falou há uma semana atrás, em entrevistas, que o Gilberto era pouco provável pelo valor que o Santa Cruz não tinha. Só que as coisas mudam a partir de agora. Agora o Santa Cruz tem um caixa livre de quase 200 mil reais. Será que não dá para trazer Gilberto? Será que não dá para fazer uma negociação, um projeto tal? Ou seja, as coisas mudaram, tá? Porque o que Pedro Henrique falou a semana passada era contando com a situação desse cara que saiu agora há pouco. Que ele estava contando que ele iria ficar. Mas agora as coisas já mudam. Então, tudo isso aí deve ser definido em breve, tá? Em breve. As negociações já seguem. Inclusive vai ser uma das nossas perguntas para o Pedro Henrique amanhã no nosso podcast com Pedro Henrique, torcedor. Marcelo Cabo esteve presente, né, recentemente no Charla Podcast. Podcast muito bom, podcast carioca. Mas é muito bom, torcedor. Muito bom, que é com o Brunão e com o Cantarelli. Muito bom o podcast. E aí ele falou diversos assuntos. Dentre os diversos assuntos que ele falou, ele disse que tem uma lista de 40 jogadores destaques da Série D que está no seu banco de dados. E desses 40, alguns deles podem pintar no Santa. Eu, particularmente, é porque eu só assisti jogos do Santa, né, torcedor? Eu não assisti os outros grupos, porque a Série D é 65 clubes, né? Essa Série D que o Santa Cruz jogou, 65 clubes, e a gente só acompanhou, eu só acompanhei jogos do Santa Cruz. O grupo do Santa a gente acompanhou. Eu vi poucos destaques. Nesse grupo do Santa, eu vi poucos destaques. Eu não acompanhei os outros grupos. Possa ser que tenha alguns destaques lá. Mas 40 destaques, eu acho muito. Mas, como eu tô falando, eu não posso falar o que eu não vi. Mas desse grupo do Santa, principalmente, eu vi poucos. E o Marcelo Cabo disse que tem 40 jogadores nessa sua lista no banco de dados e alguns deles podem pintar no Santa Cruz. A gente vai passar agora para o Marcelo Cabo, torcedor, para ele falar. E vocês vão ver ele falando sobre essa questão aí. Mas deixa teu comentário já aí, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. É muito importante tua inscrição, dá moral pra gente. Lembrando, amanhã, quinta-feira, a gente tem encontro marcado ao vivo, 8 da noite com o Pedro Henrique. Forte abraço, saudações tricolores. O executivo é o Arley Menezes, que foi goleiro do Goiás. Sim. Foi o Arley, pô. O Arley. O diretor do Goiás. Eu subi, né, com o acesso do Goiás, eu trabalhei com ele. Sim. E agora ele me convidou pro Santa Cruz, a gente teve outro acesso junto. É o segundo. O Arley, ele tem muita expertise na questão de mercado também. E o nosso CEO, o Pedro Henriques, que era o vice-presidente do Bahia, na época do Marcelo Santana, é o CEO. E aí a gente trabalha, nós três, mais focado na montagem do elenco. E a gente tá focando em jogadores de Série B, que a gente acha dentro do perfil que vai entender a competições que a gente vai jogar, e os jogadores que foram destaque na Série C. Eu acho, sabe, Bruno e Beto, a gente tem que trazer jogadores com o perfil da competição. Não adianta eu pensar em... Tem isso, né, Marcelo? Tem muito, né? Tem muito isso. É a competição que você vai jogar, cara. Não adianta, assim... Até pela questão orçamentária nossa. Hoje o futebol ficou muito inflacionado, né? Você vai trazer um jogador pro Santa Cruz, você às vezes tem a grana para trazer um 9 e não tem um 9 para trazer, um 10. Entendeu? Então a gente está tentando ir dentro do perfil das competições que a gente vai jogar, jogadores com êxito, com histórico de acesso em Série C, porque é uma competição que você tem que conhecer bastante para poder ter êxito. Mas assim, o Santa vai ter um orçamento dos tops da Série C ou não? Porque, sim, porque teve uma campanha muito impressionante, foi do Volta Redonda, né? Teve o técnico do Volta Redonda aqui, o Volta Redonda quando sobe da C para B, agora caiu, né? Da B para C novamente, vai estar na Série C também, o Volta Redonda. De novo. Quando ele sobe da C para B, ele teve, se eu não me engano, um dos quatro menores orçamentos da competição e subiu. Sim. Isso Por quê? Bateu na trave 3 vezes. E subiu. Por causa que focou
nos jogadores com perfil da competição. Então. Entendeu? Volta Redonda tem muito isso, ele vai jogar. O Flávio, o diretor. Eu fui o primeiro treinador dessa gestão do Volta Redonda em 2015. Sim. Quando eu volto do Emirados, eu vou trabalhar no Volta Redonda. O executivo é o Zada, né? Sim. Zada, meia. Então, assim, trabalhei o Zada, Flávio. Então, o Flávio é um cara e o Zada que tem muito conhecimento do mercado e é muito pé no chão. Eles são muito assertivos nas contratações. Eles não vão lá... Não vão. E aí eles têm convicção no que eles fazem. É isso. Então, mas o orçamento do Santa... Não, temos um orçamento bacana. Nós vamos ser um dos principais orçamentos da divisão. Com certeza. Vamos ter ali um orçamento bem legal para contratar. Até porque futebol, se você fazer um bom time, tá caro. Agora, é muito legal esse lugar que você ocupa, eu acho, num gigante, assim, porque ontem a gente teve o Rafael Guanais, né, técnico do Mirassol aqui com a gente. Grande amigo. Baita treinador. Baita treinador. E ele falou do FM do jogo, né? Que ele jogava, eu vi. Claro que eu vi, né? Eu assisto o Charla todo, né? Claro que os analistas de desempenho, o treinador ele tem que ter esse banco de dados. Né? Eu trabalho com o Gabriel Cabo, que é meu filho. Sim. Então, assim, trabalha muito mais do que eu, né? Que as demandas... vai ver jogo, vai fazer o banco de dados. E, assim, eu costumo dizer o seguinte, a gente que trabalha numa divisão menor, não adianta só ficar vendo o jogo do São Paulo, Flamengo e Palmeiras, que eu não vou contratar esse jogador. Aí o pessoal fala, cara, você é louco, você vê muitos jogos. Eu vejo o jogo da 3 do Paulista, eu fui ver o jogo da 3ª do Carioca, eu fui ver Arte Sul e São Cristóvão. Fui lá ver. Ali pode estar um negócio, um jogador que... Aí, você sabe o Aleph Manga, por exemplo? Ele jogava no Coruripe em 2018, jogou contra mim. O CSA, ele no Coruripe. Caraca. Entendeu? No Asa. Campeonato entendeu? Alagoano. Alagoano. Então, assim, o cara ali, você tem que olhar pra essa prateleira. Tem que ter o foco ali. Que é dali que você vai garimpar os jogadores. Por exemplo, o Dieguinho hoje, Diego do Ceará. Ele subiu comigo no Goiás. Bom jogador, hein? Você sabe que quando eu cheguei no Resende, ele estava fazendo teste em 2018. Teste. O diretor falou, avalia esse jogador aí. E não é teste assim na base. Não, teste, é profissional. Ele tava vindo. Ele veio do Barcelona, o time da 3ª do Carioca. Barcelona. Marcelo Cabo é cascudinha também. Ele veio lá da 5ª do Carioca. E aí eu cheguei lá e falei, não, esse jogador é muito bom. Era ele e um outro menino. O menino teve problema de joelho. Aí o Dieguinho sai, vai pro Boa. Quando eu chego no Goiás, encontro o Dieguinho lá, voando. O Arley pegou ele no Boa e levou pra lá. O Dieguinho voando. Hoje é um jogador que tá no Ceará, jogando Série A. A torcida gosta dele. Exatamente, entendeu, Bruno? Então você tem que olhar essas divisões menores. Você tem que olhar os campeonatos de menor visibilidade, das divisões menores, que é aí que a gente consegue fazer a boa captação. Por exemplo, agora no Maranhão tinha um extremo chamado Rian. Foi o destaque da Série D. Quando eu pensei em ligar pra ele, o Vila Nova já tinha contratado. Você tá entendendo? Quando nós entramos em contato, o Vila Nova já tinha contratado. Então, assim, tá todo mundo olhando pra essas divisões menores pra fazer a captação. É muito mais jogador, né? Porque, assim, cara, é um trabalho, eu acho que mais difícil do que o da Série A. Porque a Série A, primeiro que o empresário vai lá e já oferece e tal. Sim. Na Série C e Série D, é isso que o Marcelo falou, é um garimpo mesmo, cara. Você vai lá no estadual do Sergipano, vai lá Exatamente, no Série B do Carioca, Série C do Carioca, e você vai tendo esse olhar nesses campeonatos menores. Muito legal isso. Porque na Série A, você falou, Série A, os grandes da Série A não fazem esse trabalho, mas quem sobe, por exemplo, o Mirassol ganhava na Série A, ele vai se debruçar nas outras divisões pra buscar jogador. Exatamente, pra captar. Por exemplo, assim, a gente tem um banco de dados de 40 atletas que se destacaram na Série D. A minha equipe... Você disputou esse ano. Exatamente. A gente vai disputando e vai garimpando. Nós temos 40 jogadores ali, um banco de dados da Série D. Se você falar, pô, Cabo, o jogador, o zagueiro tal, tem um zagueiro aí? Tem um, por exemplo, um do América, um do Sergipe, coisa. Tá tudo catalogado, entendeu? Assim, e a gente começa a acompanhar esses atletas, não só agora na Série D. A gente começa, eu tenho uma equipe de trabalho, tem o Gabriel que trabalha comigo, tem o Paulinho, que é o meu analista de desempenho. A gente começa a acompanhar também, mesmo eu não contratando esse ano, a trajetória desse atleta, entendeu? Cara, muito interessante. A gente olha na... Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia pro seu carro, mais economia pra você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.